Boa tarde a todos os amigos. Vamos agora começar mais um bloco do Fraternidades Online. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde de outubro, primeiro domingo de outubro. E nós estamos aqui para começar esse curso falando sobre abordagens, né, sobre o suicídio. E nós vamos ter a presença, a companhia dessa nossa companheira que faz parte do grupo de prevenção ao suicídio, está aí na frente desse trabalho maravilhoso. E com muito carinho vou passar um pouquinho a palavra para a nossa queridíssima Sueli, para ela dar uma boa tarde para todos vocês. Obrigada, Ananda. Boa tarde a todos. É com muito carinho que nós voltamos novamente às tardes de sábado aqui no Fraternidade Online para dar o início a um curso que nós começamos em março, lá no Reluz, na Rua APA, não é? E que nós tivemos que interromper devido ao Covid-19 e que estamos retornando. Eu estou muito feliz com isso, porque aí a gente fecha um bloco, fecha um ciclo de atividades que nós começamos lá atrás e vamos que vamos, né, Ana? É isso mesmo. Dando boa tarde para todos os companheiros que estão chegando. Nós já temos o Ivan, a Jaque, a Giselda, a Camila, a Marta, a Cleide. Boa tarde para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso curso, a esse nosso início. Nós vamos começar daqui uns 2 minutinhos, esperando o pessoal entrar, né, já chegar, já se familiarizar. E a gente está aqui envolvendo, abraçando, e eu vou aproveitar para pedir para vocês compartilhar, auxiliar essa movimentação para que junto a gente consiga propagar essa palavra, para que a gente consiga falar um pouquinho sobre a prevenção do suicídio, sobre as abordagens, tirarmos as nossas dúvidas, né, com toda essa temática para nos auxiliar e auxiliar o nosso próximo. Bem-vinda, boa tarde para a Ruth, para a Rosa, para a Magda, para a Rosângela, para todos vocês que estão em casa. Eu acho que nessa tarde que está aqui em Ribeirão, pelo menos está quentinho, todos vocês preparem a pipoca, porque o tema hoje vai ser muito bom e envolvente com a nossa queridíssima Sueli. Boa tarde para a Neide, e eu acho que a gente pode começar. O que você acha, Su? 1 minutinho, 4h30? Podemos? Podemos começar. Então, vamos assim, eu vou convidando todos vocês a fecharem os olhos, ou a acalmar os corações, acalmem os pensamentos, que nós possamos sentir nessa tarde ensolarada essa luz solar penetrando nos nossos corações, envolvendo as nossas mentes, que nós possamos sentir a presença do nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de infinita misericórdia e justiça. Entregamos o nosso coração na certeza de que Ele nos guia nesse propósito maior que cada um de nós tem para brilhar, para crescer, para evoluir. Que possamos sentir as bênçãos de Jesus. Sentirmos Jesus adentrando a nossa casa, o nosso lar, nos confortando com o seu amor, com seus ensinamentos de perdão, de caridade, de benevolência, de indulgência, de tolerância, de paciência, perseverança, esforço, que possamos visualizar Jesus neste seu exemplo, a sementinha que nós queremos plantar diariamente nas nossas vidas, em meio às nossas famílias, em meio às pessoas que convivem conosco diariamente. Com Ele, com o nosso Pai, possamos sentir agora a nossa Mãe Maria, essa mãe que nos acolhe, que nos aconchega, que nos conforta, que nos traz a força para falarmos sobre essa temática com um olhar amoroso, com um olhar bondoso, e que todos nós possamos abraçar, envolver carinhosamente, em muita luz, a Sueli, que fará essa nossa preleção nessa tarde de hoje, e envolva cada um de vocês no lar de vocês, que a gente possa abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos, não só do corpo físico, mas do espiritual, para que a gente entenda, para que a gente seja um instrumento divino para auxiliar os nossos conhecimentos e o nosso próximo. Que juntos possamos pedir ao Pai licença para iniciarmos esse curso dizendo:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde para todos os amigos, espero que todos estejam em paz, estejam bem, estejam tranquilos. Nós agora vamos começar esse bloco, esse primeiro sábado de 5 sábados que nós teremos aqui recheado, com todos esses conhecimentos, com todas essas abordagens nessa nossa temática sobre o suicídio. E é com muita alegria que eu vou envolvendo a nossa queridíssima Sueli para ela falar um pouquinho com vocês. Vou deixar aqui vocês à vontade para fazer os comentários, vão fazendo perguntas, que no final a gente faz toda essa interação. Su, é com você, seja muito bem-vinda à nossa página. Que Deus lhe abençoe e abençoe essa galera toda que está aqui conosco. Obrigada, Nanda. Que assim seja. Não é? Que assim seja. Obrigada. Então, pessoal, nós vamos começar hoje, né, falando sobre depressão e transtorno afetivo bipolar, né, que são as depressões, de uma certa maneira, o primeiro grupo de risco do suicídio. Né? Então, nada melhor do que nós começarmos por eles. Né? Então, cada sábado nós vamos abordar um assunto relativo à prevenção e à abordagem. Como abordar uma pessoa que tem ideação ou tentativa de suicídio. Né? Como chegar aos pais que passaram por uma tragédia de suicídio em seu lar. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre depressão. Então, é muito interessante porque nós estamos passando por uma crise na saúde mental. Né? E esse é um tema muito recheado, muito forte e muito apropriado para o momento. Né? A crise na saúde mental. Em 2010, a Organização Mundial da Saúde, por que ela fez uma projeção disso que eu vou falar? Porque a Organização Mundial da Saúde faz prognósticos baseados em estatísticas, em números, em questões fundadas em pesquisas de campo. Não é? Então, em 2010, ela fez o seguinte prognóstico, que em 2020 nós teríamos uma crise muito grande em relação à depressão no mundo. E no relatório do dia 23 de fevereiro de 2017, ela foi fatídica, ela foi mais contundente impossível. Né? E ela disse que em 2020 nós teríamos uma grande transformação naquilo que nós entendemos sobre estado depressivo, ou então doença crônica depressiva. E o que isso envolve na saúde mental da população mundial. Né? E ela relatou que havia mais de 322, mais de 340 milhões de pessoas em todo o mundo, né, diagnosticadas com depressão, e a maioria mulheres. Né? Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, hoje existem mais de 700 milhões de pessoas no mundo todo que sofrem com as doenças mentais e neurológicas. Então, vejam vocês que aumenta significativamente. E tem outros estudos apontando que o maior boom realmente sobre a depressão, sobre os transtornos mentais, será em 2030, vai ser o ápice. Né? Então, eu fico imaginando que nós temos muito trabalho pela frente, principalmente de conscientização, de esclarecimento e de orientação. Né? E o que é mais interessante, né, que a depressão atinge no Brasil 11 milhões e 700 mil pessoas. Isso significa 7% da população tem depressão. Né? E o Brasil é considerado campeão dos transtornos mentais na América Latina, principalmente depressão e ansiedade. Então, vejam vocês que tem alguma coisa pegando na saúde mental. Né?
O que será que está acontecendo? Será que nós estamos sendo completamente negligentes? Ou será que as instituições, né, os convênios, as grandes instituições ligadas à saúde mental, por que é que nós não estamos dando conta? Quais são os determinantes dessa falência que nós estamos percebendo neste momento? Evidentemente que naquela época, 2010 e 2013, ninguém podia imaginar que estaríamos passando por uma pandemia, né? É claro que existem pessoas que não acreditam na chikungunya, que não acreditam na dengue, que não acreditam em que o sarampo mata, né? E não acreditam, evidentemente, que o Covid-19 mata, a despeito de todos os caixões que nós vimos pela mídia, pessoas sendo enterradas, valas inteiras, ruas inteiras de valas abertas, esperando. Mesmo assim, elas não acreditam, né? Então, o que fazer, não é mesmo? Em 2010 e 2017, nós não sabíamos que nós íamos passar pela pandemia, né? E existem pessoas, como eu disse, que acreditam que isso é uma fantasia dos países asiáticos. Olha só o absurdo disso tudo, não é? Então, o trabalho é imenso, principalmente no que diz respeito aos esclarecimentos, né? Em junho de 2019, né, distúrbios relacionados à ansiedade afetam mais de 19 milhões de brasileiros. Isso significa mais de 10% da população, né? Então, nós temos que entender que nós estamos diante de uma questão fundamental. E por que nós estamos falando sobre isso agora, logo que nós terminamos Setembro Amarelo? Porque a depressão é o primeiro grupo de risco de pessoas que tentam e que acabam por se suicidar. É justamente por isso, né? E daí nós temos que a depressão é uma doença comum, né, em todo o mundo, e nós temos, e ela tem diferentes flutuações regulares de humor e das respostas emocionais diante dos estressores, né? E isso constitui um grande desafio na vida cotidiana dessas pessoas, né? Especialmente quando ela é de longa duração e com intensidade moderada ou grave, porque a depressão leve ela é tratável e rapidamente. A depressão moderada e a grave é que constituem os maiores desafios para a saúde mental, né? Então, ela pode levar a pessoa afetada a um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola, no meio familiar, né? No pior das hipóteses, a depressão ela pode levar ao suicídio, como eu acabei de falar, não é? Embora existam tratamentos eficazes para a depressão, conhecidos, menos da metade dos diagnosticados, e em muitos países, menos de 10% têm acesso aos tratamentos. Vocês percebem onde está a crise, né? Onde está o nó da saúde mental? E não é só isso. Nós vamos vendo ao longo do tempo os determinantes, não é? Uma outra barreira, os obstáculos ao tratamento, um deles é isso, não há acesso, né? Não há acesso ao tratamento. Outra barreira ao atendimento eficaz é a avaliação imprecisa. Em países de todos os níveis de renda, né, pessoas com depressão frequentemente não são diagnosticadas corretamente. E outras que não têm o transtorno, né, passam a ser diagnosticadas de forma inadequada. Então, vejam vocês, nós temos... É fácil diagnosticar a depressão? Aparentemente, numa visão leiga, sim, mas não é. Não é? E o transtorno afetivo bipolar? Muito mais difícil. Agora, é fácil, a pessoa aparece com 3, 4 sintomas dentro da classificação que eu vou passar para vocês,
né? Se o especialista tem um horário corrido, se ele tem que atender não sei quantos pacientes naquela tarde ou naquela manhã, né? Ele vê que o paciente preenche 3, 4 dos sintomas clássicos, ele dá um fármaco, evidentemente, que ele daria para uma pessoa confiantemente diagnosticada com depressão. E aí vem a pergunta: ela tinha depressão mesmo? Né? Bom, uma outra condição que é muito complicada e muito difícil é a capacitação médica. Né? Bom, a carga de depressão e de outras condições da saúde mental está numa ascensão vertiginosa no mundo todo, principalmente depois da pandemia, né? Então, nós temos, e no relatório de 2017, a Organização Mundial da Saúde, ela insistia para que em 2020 nós estivéssemos avançado tanto na prevenção ao suicídio, em 10%, quanto no esclarecimento e no tratamento às pessoas que eram diagnosticadas com depressão e transtornos outros que nós vamos citar aqui. Né? Mas como nós já em setembro, né, nós insistentemente falamos de que o Brasil caminha na contramão, onde a maioria dos países baixaram 7%, outros 10%, o Brasil, pelo contrário, aumentou 24% no índice de suicídio na idade mais jovem, entre 10, 12 até 29 anos de idade. Então, a crise, onde está a crise? Voltamos a perguntar. Nós temos vários tipos de depressão, né? Nós temos vários tipos. E aqui nós vamos falar dos mais significativos. Então, nós sabemos que a depressão é uma condição médica de complexidade, onde vários fatores biopsicossocial, eu nem gosto de usar essa palavra, mas tudo bem, influenciam no gatilho, no disparo do desenvolvimento dessa doença, principalmente nas mulheres e na população de baixa renda. Às vezes a pessoa está muito bem, mas ela passa por um estressor social tão grande, como, por exemplo, perda de trabalho, né? Perda de pessoas que são alicerces na sua família, rompimentos, perdas afetivas significativas, às vezes ela não dá conta. E às vezes não é só um de cada vez desses estressores, às vezes é tudo ao mesmo tempo. Né? Perde o trabalho, perde a pessoa amada, desestrutura-se a família, não tem como pagar as suas contas, então, como resolver um estado afetivo tão complexo quanto esse? Né? Então, nós temos duas categorias de sintomas em caráter de sintomas depressivos. Então, o primeiro deles é o mais forte, o mais, vamos dizer assim, o mais sólido, é quando a pessoa tem um humor extremamente triste, né? Ela tem baixo interesse pelas suas atividades, baixo prazer, e tem também uma fadiga muito grande. Ela tem uma baixa de energia muito grande. Esses três fazem parte desse bloco sólido de sintomas. Agora eu vou falar 9 outros sintomas, né, que fazem parte do segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós temos pessimismo, nós temos diminuição da autoestima, né, ideação de ruína ou de culpa. Que mais? Pensamentos e atos suicidas, ideação, tentativas e planejamentos, né? Aumento e diminuição de apetite, aumento e diminuição de sono, né? Uma variabilidade muito grande na sua atenção e concentração, né? Tem a alteração da atividade psicomotora, né? Ela tem dificuldade. Os assistidos, às vezes, dizem assim, eu me arrasto pelo dia, e é um pouco isso mesmo, sabe? Aquele chinelão, aquela roupa que a pessoa, às 4 horas da tarde, ainda não conseguiu tirar o seu pijama,
né? Não escovou os dentes ainda, não penteou o seu cabelo, não fez a sua higiene mínima quando acordou, ela está se arrastando realmente, né? Uma lentificação muito grande dos movimentos psicomotores, né? Lentificação ou agitação do seu estado de humor. E dentro desses dois blocos, nós temos a depressão leve, né? Onde a gente tem, no mínimo, 2 sintomas do bloco inicial, e temos 2 ou 3 sintomas desse segundo blocão de 9. Né? É leve, é um estado depressivo que é leve. O que nós podemos, qual é o melhor tratamento para essa categoria de depressão leve? Né? A princípio, nada de farmacologia aí, porque é leve. O que ela deve fazer? Buscar uma terapia. E aí vem um outro determinante grave que a saúde mental encontra. Quem tem condições de fazer uma terapia da forma como ela está estabelecida na nossa sociedade, com o rigor de todos os princípios éticos que existem dentro dessa categoria. Não é? Como que nós vamos fazer? Como que a gente vai dizer para essa pessoa, olha, você tem que fazer uma terapia? E tem mesmo, é fundamental. Como arrumar recursos para estar dentro de um tratamento assim? Então, aí, no caso leve, terapia. Né? Se não tem condições, eu sugiro a roda de conversa. A roda de conversa. Né? Se é muito difícil encontrar uma roda de conversa no bairro onde você mora, vai lá conversar com o padre. Eu nunca vi nenhum psiquiatra achar ruim que o padre ouvisse as pessoas que têm transtornos mentais, ideação e tentativa de suicídio. Por que nós não podemos fazer isso? Podemos, a Organização Mundial da Saúde diz que nós podemos montar um grupo, desde que eu tenha o mínimo de condições de arcar com a responsabilidade ética com esses indivíduos. Tá, tudo bem, fulano não tem condições. Tá, mas ele pode ouvir? Pode. E é isso que a gente vai, nós vamos, durante esses 5 sábados, também orientar em como ouvir. Não é? Como ouvir. Como lidar com o meu preconceito em relação a esse ouvir. O que significa realmente empatia quando eu estou ouvindo uma pessoa? Não é? Então, para esse primeiro caso leve, não existe tratamento farmacológico e nem é possível mesmo. O segundo caso moderado já é um caso peso pesado. Né? Esse tem que ter do primeiro bloco 3 ou 2 daqueles 3 importantes sintomas. E quantos do segundo blocão de 9? Uns 4. Aí a gente fala assim, qual é o tipo de tratamento? Psicoterapia e tratamento farmacológico severamente prescrito por alguém de competência. Ai, fulano disse assim, que ali tem um chazinho bom para depressão. Vamos devagar com isso, porque não é bem por aí. Né? Não é bem por aí. O andor é de barro, o santo é de barro, apressou muito a coisa, a gente sabe que o santo vai péstia. E os burros dão na água. Então, nós temos que prestar atenção nisso. E os casos graves. Quem são os casos graves? Os casos graves são quando a pessoa ela tem os 3 do primeiro bloco, os 3 sintomas do primeiro bloco, e 5, 6, 7, 8 do segundo blocão. É a depressão que a gente chama de maior, é a depressão que envolve outras características, né, que não são somente esses sintomas aqui. Alucinações e uma série de outras coisas que nós vamos falar. Déficit de memória, déficit de atenção, concentração, redução da capacidade de sentir a libido, uma série de outras circunstâncias. Né? E qual é o tratamento? Psicoterapia e o tratamento farmacológico. E internação, caso a pessoa tenha ideação, planejamento e tentativa de suicídio. Né? Então, nós temos
que prestar bastante atenção nessas condições, porque nós não podemos simplificar com depressão. A gente não tem condições de simplificar nenhuma condição de depressão. Quando a gente percebe que o filho, ou parente, ou amigo está numa dessas condições que foram citadas, vamos prestar um pouco mais de atenção, vamos perceber um pouco mais essas questões e vamos procurar ajuda naquela pessoa que você tem mais confiabilidade, não é? Ou então procurar um médico rapidamente, não é mesmo verdade? Então, todas essas condições nós temos que prestar atenção. E quando a depressão é severa, nós temos aqueles assistidos que têm alucinações. Tem alucinações de perseguição, tem alucinações de grandeza, né? Tem alucinações terríveis de agressividade, inclusive com os seus parentes mais próximos, não é? Então, tudo isso nós temos que prestar atenção. A depressão, quando ela tem vários períodos recorrentes, só depressivo, nós chamamos de depressão unipolar. Isso significa que só existe depressão ali, como se fosse pouco, não é mesmo verdade? Se ocorrer entre um período depressivo ou o outro, aparece um outro fator chamado mania, e aqui é bom esclarecer que não é a mania que tem esse senso comum que existe na população. A pessoa tem uma mania esquisita, não é bem isso. Aqui, mania é exacerbação do humor. Ou a pessoa está super eufórica, ou ela está em estado depressivo. Mania aqui diz respeito a um estado de humor exacerbado, certo? Não é aquela mania que a gente sabe lá na fila do açougue, na fila da quitanda, o pessoal está falando, fulano é esquisitão, tal, não tem nada a ver com isso, certo? E quando nós temos a alternância entre um período de depressão e de mania, nós temos o transtorno afetivo bipolar, que é um dos casos de depressão. Né? Então, agora, fazendo um esquema mais ou menos simplificado dos tipos de depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a segunda mais importante causa de incapacidade funcional no mundo. Né? Como eu estava dizendo para vocês, a pessoa se arrasta, ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade de empatia com o meio, ela está num mundo muito triste, ela está num estado de alma de luto, e ela tem uma dificuldade muito grande de ser funcional. Ela não cuida nem da sua saúde, nem da sua alimentação, nem do seu cuidado visual, da sua higiene, né? Então, nós temos transtorno depressivo unipolar, que é apenas depressão, como eu disse, né? E dentro aí nós temos a depressão maior, que é aquela severa que eu disse para vocês, né? O cérebro, ele não é acelerado, né? Ele é down mesmo, ele é depressivo mesmo. E aí nós temos a depressão maior melancólica e a depressão psicótica, com ideias delirantes de perseguição ou de grandeza, né? Que envolve uma série de outras situações perigosas, inclusive, não só para o próprio assistido, mas como para as pessoas que convivem com ele. Não é fácil conviver com uma pessoa em estado depressivo. É muito difícil. E aí entra aquela outra questão que a gente discutiu muito em setembro, né? Quando existe transtorno mental na família, a família tem que ser cuidada também, de uma maneira ou de outra, porque senão acaba ocorrendo também um problema de baixa autoestima, de desvalorização de si mesmo, um passo para a depressão. Daí não é mais um depressivo na família, são 2, 3, né? E dentro do transtorno depressivo unipolar, nós temos a distimia. Às vezes vocês falam assim, esse sujeito aí é distímico, né? Mania de ficar julgando as pessoas, né? Por que a gente fala isso? Porque ela tem um humor muito alterado, né?
Então, brincando, se diz assim, essa pessoa é distímica. Né? Mas não, a gente não pode falar isso, porque a gente não sabe. Mas o que é distimia? Né? É uma forma crônica de depressão, menos grave, graças a Deus, tristeza a maior parte do tempo, não, olha, veja, né? Mas mantém a sua funcionalidade. Mantém a sua funcionalidade. Quem daqui já não conheceu pessoas que têm essas características? Quem de nós já não teve alguém na família que tem, ou que teve depressão, ou que tem essa oscilação humoral, ou que vive constantemente num estado de tristeza como uma pessoa distímica, não é? O transtorno depressivo bipolar, ele oscila no humor. Uma vez ele está em depressão, outra vez ele está num estado de mania, ou seja, de humor exacerbado. Tem o tipo 1. Aí é que vem os problemas de diagnóstico. Tem o tipo 1. O tipo 1, a mania, ela é acelerada. Então, a pessoa tem o humor super acelerado. A pessoa é extremamente acelerada em todos os sentidos. Né? E ela tem depressão, que é uma baixa aceleração do cérebro. 1% da população ela é bipolar tipo 1. 1% da população. Aí vocês fazem a continha matemática para saber quantos em número de milhares, de milhões, etc. Né? E daí tem o tipo 2, onde existe a hipomania, às vezes depressão. Então, a pessoa tem o cérebro menos acelerado, ela está mais depressiva do que em estado exacerbado de humor. Né? 8% da população, cerca de 1,8 a 15 milhões de brasileiros são portadores de transtorno bipolar. Certo? Aí eu acho que eu não preciso nem falar mais nada, né? Porque realmente é assustador esse estado, esses números. Cada vez que eu vejo esses números, eu entro, fico achando que o que é que nós podemos fazer mais? Podemos fazer muito mais, né? E aí, como no caso da depressão maior tem a distimia, que é um caso mais leve, né? No transtorno depressivo bipolar, nós temos a ciclotimia, que é mais leve. Tanto a depressão quanto a euforia não são exacerbados, fica naquela média. Né? Então, a pessoa consegue, de certa maneira, manter a sua funcionalidade. Certo? E o que é mais interessante, em transtorno afetivo bipolar, o risco de suicídio é 30 vezes maior. Somente 30% dos pacientes recebem tratamento. Por falta de um diagnóstico mais aprimorado, mais significativo, mais, vamos dizer assim, que houve condições para que o diagnóstico fosse acertado. Não é? Criança tem depressão? Tem. Adolescente tem depressão? Tem. E idoso tem depressão? Muito mais do que vocês podem imaginar. Tanto é que no Rio Grande do Sul, o maior índice de suicídio está na faixa dos 70 anos. A maior parte deles, quase que 90%, com depressão afetiva, isolamento social, abandono familiar, negligência familiar. Não é? É o estado que mais tem suicídio no Brasil, certo? Mas vamos deixar isso para lá. Agora, são depressões iguais à da criança, do adolescente e do idoso? Não. Por quê? Porque são afetos diferenciados. A depressão do idoso tem uma história de memória que ele perdeu. Ele não tem mais a família, se tem, ele é negligenciado, ele não é mais amado, porque ele perdeu algumas funcionalidades. É uma depressão de perdas, de lutos após lutos. Do adolescente, é um estado depressivo devido a toda essa mudança
social que nós estamos vivenciando e que vivíamos antes da pandemia também. Tem muito a ver com redes sociais, tem muito a ver com falta de uma estruturação de ambientes de aprendizagem. Eu insisto nisso porque isso é a verdade absoluta. Se você dá condições para um adolescente se organizar em termos de aprendizagem, oferecer condições de aprendizagem para ele, de lazer, começar a trabalhar as questões críticas desse adolescente, ele seguramente vai ter mais condições de sobrevivência do que aquele que fica com rede social 25 horas por dia. Criança de 2 a 3% e até, vejam bem vocês, crianças de 2 a 3% possuem depressão. E eu estou falando de criança de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 anos. E nos adolescentes, 8%. Risco mais elevado quando os pais sofrem depressão. Porque é uma característica. Como é que você vive? Eu acabei de falar, né, que a família que tem os depressivos dentro de casa precisam se cuidar, porque senão eles acabam ficando. Existe um contágio no ambiente, não é? Existe um contágio. O humor da criança é mais vulnerável às influências de estressores, por exemplo, como discórdia familiar, né? E ele sempre inverte um pouco as coisas na cabecinha dele. Ele vê pai e mãe brigando, ele acha que é por causa dele, né? Essa é a segunda causa de morte no Brasil entre 15 e 29 anos por suicídio. A depressão piora com o passar dos anos, quando ela não é tratada. Não é? Quando ela não é tratada, ela piora com o passar dos anos. A depressão piora a saúde, é a terceira causa de impacto nas outras doenças. A depressão, ela incapacita as pessoas. 90% das pessoas com depressão, principalmente a maior, a severa, apresentam alguma incapacitação no trabalho, na família, no aspecto social. Né? Basta ter vontade para melhorar. Como tratar? Não é? Como tratar? Como eu expliquei agora há pouco. Né? Será que eu posso medicar a criança? Não. Essa não é a primeira linha de tratamento para crianças nem para adolescentes. Nós temos que buscar outros recursos para essas faixas etárias. Né? Educar os familiares quanto ao risco e benefício dos tratamentos farmacológicos. Por que é que na nossa cabeça, na nossa sociedade, parece que a única forma de tratamento de tudo quanto é tipo de dor de barriga, inclusive, tem que ser alopatia? Eu, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa completamente a favor da penicilina, viu, gente? Do elixir paregórico e outros bichos aí, né? Das pomadas. Nossa, em crise, nós temos que ir atrás da alopatia. Mas será que nós temos que usar a alopatia para toda dor de barriga que acontece? Para todos os sofrimentos da alma? Será que uma conversa? Será que a gente não pode gastar 1 hora por semana para conversar em família? Para discutir os sentimentos? Qual é o problema disso? Por que é que existe tanta vergonha desse jeito? Por que tanto preconceito em relação a isso? Nós temos que prestar um pouco de atenção nisso. Né? E aí tem algo assustador no que diz respeito aos estados de episódios de depressão. Né? Quando existe o primeiro episódio, existe 50% de chance de ocorrer o segundo. Quando ocorre o segundo, existe 70% de chance de acontecer o terceiro. E se acontece o terceiro, a chance de que ocorrer rapidamente outros surtos depressivos é de 90%. Portanto, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico, ou seja, o tratamento. É necessário tomar
remédios alopáticos em casos severos e casos graves e moderados, desculpe? Sim, às vezes sim. Então, é necessário tomar. E tomar regularmente. Né? E tomar regularmente. Mas eu tenho um adolescente e uma criança depressiva dentro de casa, o que eu faço? Eu torno a falar. Nós temos que buscar caminhos, não é? O tratamento farmacológico não é a primeira linha de tratamento para essa faixa etária. E tem uma outra situação, né? Os familiares, ainda bem que hoje, de tanta gente falar, os familiares pararam um pouco de falar coisa do tipo assim, é falta de vontade, porque se tivesse vontade, já tinha saído disso. Isso é falta de um tanque de roupa para lavar, é falta de trabalho. Vai lá pegar na enxada para ver se vai ter depressão. Vai ver se meu pai e minha mãe tinham depressão. Tinham. E morriam depressivos. Aquela carranca o dia todo, a noite toda, porque ninguém percebia. Ou se percebia para ter prestar atenção nisso, que se vire essa carranca, essa tromba pendurada. Morriam depressivos sem ser diagnosticados, sem ser tratados. Isso é uma lástima. É uma lástima. Não é? Então, por que é que esses familiares dizem isso? Você fala isso para uma pessoa que tem diabetes? Você não fala. Você diz que ela não se cura porque ela não tem vontade? Porque ela é bicho preguiçoso? Você fala isso para uma pessoa que tem diabetes? Você fala isso para uma pessoa que tem câncer, que é uma doença crônica e recidiva? Você fala isso para uma pessoa que tem bronquite asmática, que tem asma, né? Que tem outras doenças crônicas, como a AIDS, por exemplo, e outras doenças crônicas todas aí que a gente conhece. Lúpus. Você fala isso para essas pessoas, que ela não se cura porque ela não tem vontade? Nós temos que prestar um pouquinho de atenção, né? Porque não é tão simples assim. Não é mesmo? E é muito interessante que esse tipo de conversa eu escuto, às vezes, de pais que são doutores, pais que são docentes efetivos nas grandes universidades. Sabe, é um pouco de vagabundagem, é um pouco de sem vergonhice. 30% da população idosa sofre de alguma doença psiquiátrica. 30%. Desses 30%, 15% apresenta depressão, 13% apresenta hospitalização, 16% é institucionalizada. Estão em spas de idoso, asilos. Hoje não se fala mais asilos, são spas, né? Ou então centro de convivência. Mudaram o nome, mas o sofrimento é o mesmo. 8,9, ou seja, 9 a cada 100 mil habitantes apresenta um grau de depressão. A média é de 5,5 a cada 100 mil habitantes. Né? E o transtorno bipolar, como nós já vimos, né, é um estado, eu diria que mais sofrido. O primeiro episódio ocorre entre 15 e 30 anos. Demora cerca de 13 anos, aproximadamente, para um diagnóstico correto, assentado, firme. Né? O tratamento é para toda a vida, Existe alto índice de suicídio entre os que têm o transtorno bipolar. 70% pensam, 50% tentam e conseguem na maioria das vezes. Familiar de primeiro grau, o risco é aumentado 10 vezes. Maior que 80% quando a incidência ocorre em gêmeos idênticos. Né? O transtorno afetivo bipolar, segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente atinge 140 milhões de pessoas no mundo e é considerada uma das principais causas de incapacidade funcional. As comorbidades clínicas do transtorno afetivo bipolar, não é? Alteração da glicemia, doenças autoimunes,
risco de câncer, prevalência de obesidade, prevalência da tireoide, aceleração do envelhecimento. Quem que aguenta um estado de humor assim, ó, no dia, no mês, na semana? Né? E a gente sabe que os sintomas são o pensamento acelerado ou deprimido, né? Os aspectos de energia, disposição, interesse sexual, impulsividade está alterado nessas pessoas, diminuição da necessidade de sono ou aumento ou diminuição de apetite, né? Aumento do interesse ou do prazer, ou a diminuição. Ela olha para si, às vezes, com um olhar de grandeza, né? De uma mais-valia muito exacerbada, como eu falei, o humor muito exacerbado, grandiosidade, riqueza, né? Deus fala com ela, um potencial de risco muito grande, ela passa por surtos, às vezes, né, desenfreados de compras, ou mesmo sexual, investimentos financeiros insensatos, às vezes sem contemplação de organização, dificuldade de concentração, de memória, depressão leve, moderada, às vezes. Né? A estatística, ela é meia triste nos pacientes que têm transtorno afetivo bipolar. Os sintomas, geralmente, eles se desenvolvem a partir de 15, 16 anos e atinge o ápice quando a pessoa tem 20 anos aproximadamente. Nesse percurso, nessa história, nessa trajetória, perde-se 9 anos de vida e 14 anos de produtividade funcional, porque tem que correr atrás desses tratamentos todos. Uma mortalidade muito elevada, como eu já falei, suicídio é a causa mais frequente, até 50% dos portadores tentam suicídio, né? E ao menos uma vez na vida eles tentam suicídio, e 15% efetivamente cometem suicídio. Né? E quando o transtorno bipolar ele está associado à depressão, álcool e drogas, que são outros grupos de risco altamente para o suicídio, é comum 41% com depressão em álcool e 12% com depressão em drogas ilícitas. Quer dizer, é uma parceria de riscos muito grande. Tá? O tratamento, a gente sabe que tem que ser um acompanhamento médico, estabilizantes de humor e antidepressivos. Né? Psicoterapias, principalmente terapia comportamental cognitiva, que trabalha as questões, né? Por exemplo, hoje eu não estou feliz. Por que é que você não está feliz? E aí busca em associações, né? Trabalha-se de uma maneira mais profunda as emoções do assistido. A terapia dos ritmos circadianos, de sono, né? Terapia focada na família, terapia social focada na família. A família tem que participar do tratamento desses seus familiares, que entram num processo de sofrimento enorme. Né? Internação hospitalar deve ser considerada quando existe ideação e tentativa de suicídio. Né? Sucesso no... Agora, uma das coisas mais importantes nos transtornos de depressão, transtorno bipolar, que são esses dois que eu estou focando nessa tarde de sábado, nós temos que conversar com o assistido, com o paciente. Nós temos que colocá-lo diante da sua realidade de saúde e falar abertamente para ele qual é a doença que o acomete e o deixa tão triste. E dizer para ele que o enfrentamento é uma das melhores atitudes em prol da vida. O enfrentamento, seja lá que você tenha religião, não tenha, que você seja
céticos, que você seja agnóstico, que você não interessa nada disso. Interessa que você tenha um enfrentamento positivo diante da doença. Eu tenho isso? Sim, tenho. E o que é que eu tenho que fazer para me manter em uma qualidade de vida razoável para que eu possa continuar a ter funcionalidade? Aí o profissional vai explicar, se é que pode explicar. É por isso que eu falo nas competências, não é? Como fazer esse enfrentamento? Ficar chorando pela casa não vai resolver. Ficar com aquela condição de arrastamento o dia todo, você até pode ficar, mas vai chegar uma hora que você precisa reagir diante daquilo, com medicação ou sem medicação, de preferência com medicação. O enfrentamento quer dizer, eu tenho ciência da doença que eu tenho. Eu tenho consciência que eu tenho que fazer tratamento para o resto da minha vida. Milhões de pessoas fazem tratamento para o resto da vida. Pessoas diabéticas fazem tratamento para o resto da vida. E tem época que o médico diminui a taxa disso, a taxa daquilo, porque tá... e tem época que tem que aumentar os remédios, etc. Olha, o senhor tem que abraçar mais, o senhor tem que prestar mais atenção nas coisas que o senhor come e tal, etc. Em todos os distúrbios mentais, ter ciência daquilo que se tem já é um grande passo à promoção da vida. Certo? Eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo já deu. E na semana que vem nós vamos continuar com outros grupos de risco, né? E eu espero vocês. Agora eu acho que a Ananda entra com as questões ou então com alguma outra abordagem, não sei. Nós temos uma... Manda ver, Ananda. Nós temos uma pergunta da Marta e eu vou colocar aqui. Sueli, esses sintomas do segundo blocão, os 9 sintomas podem estar relacionados com distúrbios de tireoide, como depressão leve, ainda que quase todos os sintomas? Pode sim. Por isso é que a gente tem que, quando você vai ao médico, Marco, o médico pede aqueles exames, etc., né? Uma série de exames clínicos, e esses exames clínicos eles são importantes, porque eles podem excluir a possibilidade de você estar com depressão ou não. Pode ser um problema metabólico, e esse problema metabólico é só você acertar o metabolismo por meio dos remédios, que você passa a não ter mais aqueles sintomas. Muitas doenças, você tem pessimismo, você tem oscilação de sono, você tem oscilação de apetite, você tem oscilação de libido, você fica com uma autoestima baixa. Muitas doenças têm isso. É uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, seja ele onde for, mesmo que seja no início, né? Essa pessoa, ela sofre um baque, não é mesmo verdade? Ela sofre um baque. Mas aí, é realmente uma situação que envolve transtorno bipolar ou depressão? Não, às vezes não significa nada disso. Às vezes são questões metabólicas. As questões metabólicas sendo tratadas, você exclui a possibilidade de estar depressivo. Ela ainda fez mais um comentário. Distopia parece ser muito comum. Sim, e é mesmo, né? Distimia também é muito comum, ciclotimia também é muito comum, né? Só que as pessoas, às vezes, não sabem, elas não foram diagnosticadas. Por ser uma condição leve, elas não buscam auxílio médico, né? Às vezes prefere fazer outro tipo de coisa. Qual seria, quando uma pessoa detecta que está com esse sintoma, qual é o médico indicado para visitar? Um clínico geral? Qual que é o especialista? O que a gente fala para a pessoa fazer e buscar o seu médico de confiança, aquele que ela faz tratamento sempre. Seja clínico geral ou especialista. Ele evidencia, se ele tiver ciência
de que ele pode tratar daquelas condições, tudo bem, então trata, mas é bom a gente ficar esperto também, né? Mas se ele percebe que tem um fundo depressivo, a primeira coisa que ele faz, ele pede os exames clínicos, né? Que é o que mais a gente faz exatamente para ir eliminando algumas coisas. Se está tudo bem nos exames clínicos, ele provavelmente vai indicar um médico psiquiatra. E aí, Ananda, é terrível, porque as pessoas ainda hoje acham que ir ao psiquiatra, mas eu não sou louco. Por que está me mandando ir no psiquiatra? Eu não vou nada. Se você falar que precisa ir no psicólogo, assim, mas eu não sou louco, como se tivesse alguma coisa a ver. Vamos tirar esse preconceito da cabeça, porque não existe nada mais retardatário do que o preconceito em relação aos transtornos mentais. Um dos problemas da crise da saúde mental é o preconceito. É o preconceito. Demora-se muito tempo para buscar um especialista. Demora-se muito tempo para começar o tratamento. E isso, quem ganha espaço é a doença. E nós ficamos lá, aí perde a vida, né? Perde a vida. Depois chega no plano espiritual como suicídio indireto e não sabe por quê. Nós temos mais um comentário da nossa companheira Catilene, que disse o seguinte: foi o que eu fiz, eu procurei o melhor para minha filha. E ela também fez um outro comentário, dizendo: meu maior medo era esse, o suicídio. Mas, graças a Deus, sempre participei, acompanhei e procurei a maneira de lidar com a situação. Muito bem, Catilene, é isso aí mesmo. Ficar atento, ficar atento. Quando a gente tem alguém na família que tem depressão, seja ele leve, seja ele moderado ou grave, principalmente nessas duas condições últimas, moderado ou grave, mesmo leve, a gente tem que prestar atenção. Nós temos que olhar com cuidado. É claro que a gente não vai grudar no outro e ficar lá em cima do outro, né, impedindo que ele respire, não é isso. Mas prestar atenção, né? E uma das coisas que eu sempre falo que ajuda muitíssimo nessas condições em ambientes familiares, a mãe ou o pai, aquele que for mais sensível, né, percebeu, entre em contato, utilize da sua criatividade para conversar com os seus filhos, com os seus familiares. Né? Isso leva as pessoas e colocando para fora, a desenvolver a confiabilidade. A partir do momento que ela começa a desenvolver a confiabilidade, ela começa a esvaziar o tanque. Aquela pressão interna, aquele sofrimento interno vai caindo e a pessoa começa a buscar enfrentamentos. Não é fácil, mas é por aí. Mais alguma coisa? A Fabiana trouxe mais uma. Boa tarde. A fibromialgia está inserida neste rol de transtornos mentais? Vemos que as pessoas acometidas por fibromialgia ter comprometidas questões de funcionalidade e emocionais. Você pode falar algo sobre? Obrigada. A fibromialgia, ela não é depressão, mas ela muitas vezes está associada a um estado depressivo. Dói tudo, dói todos os músculos, todas as articulações, dói tudo. Né? É um estado que é muito dependente do nosso estado de humor. Então, quando uma pessoa tem depressão, às vezes ela tem fibromialgia. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm fibromialgia têm depressão, não é isso. Né? Mas são situações que estão ligadas. A pessoa que tem depressão, às vezes, desenvolve problemas de imunidades. Não é? Porque o estado afetivo é tão abatido, que a glândula suprarrenal, ela libera constantemente cortisol, que deve ser
liberado somente quando a gente está num estado de estresse profundo, num estado de estressor ambiental, por exemplo, para que a gente tenha condições de sobrevivência. Agora, todos os dias, a pessoa libera uma quantidade de cortisol na sua circulação sanguínea muito grande. E como é que esse organismo, né, lida com essa quantidade de cortisol que vai provocar outras doenças na sua vida? Então, o nosso estado emocional, ele tem que estar mais ou menos equilibrado. É claro que a gente está sempre em situações, às vezes, limítrofes, principalmente nessa época da pandemia, né? Mas nós temos que buscar recursos, buscar o que fazer, buscar o que ler, como participar do isolamento sem se afetar tanto. 7 meses de isolamento, algumas pessoas menos, outras mais, né? O uso de máscara. Então, tudo isso afeta, né? Então, como que a gente pode ter uma funcionalidade melhor, né? Cuidando, em primeiro lugar, das nossas emoções, Fabiana, cuidando, em primeiro lugar, das nossas emoções. Aí eu vou citar uma característica, e vocês vão dar risada, porque não é fácil mesmo, mas é um dos caminhos mais certos para o equilíbrio emocional: meditação. Mais alguma coisa? Alguém do grupo da equipe do Fraternidades acrescentou: a terapia familiar é um grande auxiliar nesses momentos, porque todos ficam muito perdidos, né? Então, fazer essa terapia familiar. A terapia familiar é aquilo que eu disse, né? Se não há condições de a gente pagar uma terapia familiar para todo mundo, fazer uma reunião, pelo menos uma vez por semana, reúne todo mundo na mesa de jantar, tira os pratos, coloca tudo lá na cozinha e deixa para o dia seguinte. Mas se reúna, pergunte, fale dos seus sentimentos. A primeira reunião é um barato, né? Todo mundo começa a dar risada, porque é o mecanismo de defesa. Eu falar dos meus sentimentos? Não, vamos falar. Por que você ficou bravo comigo na semana passada que eu não entendi até hoje? Fala, vamos conversar, vamos colocar para fora. O nível do tanque vai ficar zerado praticamente se a gente utilizar essa prática rotineiramente nas nossas famílias. Rotineiramente. E existe aquele, né, que no meio da roda levanta bravo, chutando as coisas. Deixa eu chutar. Na semana que vem ele vai participar e vai se equilibrar um pouco mais. Depois, no particular, a gente fica ali falando algumas coisas, assim, ó, que negócio é esse? Aí, né? Chuta lá fora, mas não aqui dentro. Agora, na semana que vem, você vai se comportar melhor. Né? Tem que haver limites também, é óbvio. Por que tudo eu tenho que dar murro na parede, bater a cabeça na porta, chutar o coitado do cachorro, etc. Olha, não pode mais, hein, pelo amor de Deus. Não é verdade? Por que nós temos que fazer essas coisas? Vamos conversar, vamos conversar. A família reunida, a família reunida. A Rosângela fez um comentário: demorei mais de 20 anos para aceitar e tratar a depressão. Tenho fibromialgia e síndrome do pânico também. E ela ainda acrescenta: atualmente faço tratamento e me sinto mais amparada. Ah, querida Rosângela, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você foi muito inteligente. E é por aí mesmo. Né? O enfrentamento não é só ter consciência daquilo que eu estou vivendo, mas é enfrentar o tratamento. É ir em busca de tratamento. Quantas pessoas que são diagnosticadas por câncer, elas entram numa depressão assim terrível, porque, meu Deus, e agora que vai ser? Eu vou morrer. Eu falei assim, mas quem disse que você vai morrer? Quem falou para você que você... Mas é câncer, é preconceito, é má informação, porque hoje existe tratamento. Morrer, todos nós vamos. Todos nós vamos morrer, seja de uma coisa ou de outra. Às vezes você está fazendo tratamento de câncer, vai atravessar a rua,
alguém inadvertidamente te atropela e você morre. E não foi de câncer. Então, nós temos que enfrentar. O enfrentamento é o primeiro passo para o tratamento de tudo, inclusive dos transtornos mentais. Falando em preconceito, a Catilene fez mais um comentário. Como você falou, quem não conhece fala que é frescura, né? Falta do que fazer, mas só quem tem ou acompanha um parente bem próximo sabe bem o quanto dói. É isso aí, Catarina, sem dúvida nenhuma. A Carmen, a Carmen fez um outro comentário. Eu estou enfrentando a doença de degeneração do meu pai. Sou filha única e vivo com ele. Tem horas que me vejo tão só e as pessoas do meu lado, cada um tem os seus problemas e não podem me ajudar. O lugar que moro é muito barulhento. Tem horas que penso que não vou aguentar e busco Deus. Tenho muita ansiedade, tomo tranquilizantes e isto, né? Carmen está aí fazendo um desabafo, que não é fácil essa situação, né, Su? Carmen, sem dúvida nenhuma, você é uma heroína, minha querida. Heroína. Em primeiro lugar, porque você está sozinha. Em segundo lugar, porque você está cuidando de uma pessoa com degeneração mental, provavelmente. Deve ser, não sei, porque ela não foi clara. Né? Você mora, você precisa de alguém para conversar. Você precisa de alguém para conversar. Eu sugiro que você bata na porta de uma igreja católica, protestante, evangélica, espírita, em qualquer lugar. Eu preciso conversar com alguém. Faça isso. Faça isso, querida. Faça isso. Você precisa conversar com alguém. Esses tempos, só mais um pouquinho, Ananda, por gentileza, só para eu dar esse exemplo aí, para ver se pelo menos ela se anima a sair em busca de alguém para ouvi-la. Vocês conhecem a catedral do centro da cidade de Ribeirão Preto. E nessa época, há uns 2 anos atrás, quando a gente começou a ter uma leva de suicídios muito grande de jovens aqui na cidade, e o ano passado também, no início desse ano, desculpa. E no ano passado, uma assistida muito querida, muito amorosa, muito significativa. E ela tinha ideação suicida. E ela estava no ponto de ônibus ali em frente à catedral. E ela olhou para a igreja, ela disse assim, eu não sou católica, nunca fui. Eu falei, mas qual é a importância de você ser católica ou não? Você sentiu necessidade de entrar? Falou assim, alguém me empurrou lá dentro. E ela foi mesmo, foi, e ela sentou no último banco. No último banco. Lá na frente da sacristia passou uma mulher, viu ela sentada, foi em direção a ela e disse para ela assim, eu posso fazer alguma coisa por você? Ela disse, pode. Ela disse, o que eu posso fazer por você? A senhora pode me ouvir? A menina falou. Eu disse, posso? Eu tenho todo o tempo do mundo. Vai lá saber qual é o tempo que ela tinha mesmo, né? E vai lá saber se ela entrou ali pensando que ia encontrar alguém que ela teria que falar assim, não é? E ela se desabafou. A mulher ouviu, ela desabafou, ela acabou chorando, a mulher acabou abraçando ela, e ela disse para a menina, olha, se você quiser vir na semana que vem conversar novamente, você pode vir, eu estarei aqui. Porque nós estamos com um grupo voluntário de ficar aqui disponível para ouvir as pessoas que estão em desespero. Vejam vocês, não é? Disponibilidade voluntária de estar ali 1 hora por dia para chegar na pessoa. É preciso muita motivação, porque as pessoas não chegam. As pessoas não. Olha, posso lhe ajudar em alguma coisa? A pessoa fala, mas o que é isso? Eu estou rezando, o que a senhora vem falar? Pode acontecer isso, não pode? Mas pode acontecer assim, eu preciso falar com alguém. Você, querida, você precisa falar com alguém.
bata na porta da igreja, fala com o padre, com o pastor, com o evangélico, com o dirigente da casa espírita, com o diretor da casa espírita, com a diretora da casa espírita, com quem você encontrar, eu preciso conversar. Você pode ter certeza que vai diminuir e você vai receber uma orientação, eu tenho certeza disso. Su, para a gente encerrar, eu sem querer pulei o comentário da Marta, então eu vou colocá-lo aqui. No caso, a que me referi dos sintomas são da minha mãe. Está com todos esses sintomas, detectado o distúrbio da tireoide, porém a medicação para a tireoide não está funcionando para melhorar os sintomas. Agora será adicionado medicamento para depressão. Aí fica a dúvida, né? Os sintomas são muito parecidos. Ela fez esse comentário. Os sintomas são muito parecidos, e não somente neste caso, como em outras doenças também. Por isso é que quando eu comecei falando de que não é fácil fazer diagnóstico de depressão e muito menos de transtorno afetivo bipolar. Né? Mas, Marta, o que eu acho bom é que está fazendo o tratamento para ambas as situações. Né? Fazendo o tratamento e ficar na observação. Se a pessoa melhorar com o tratamento da depressão, que ótimo, ela vai poder ter uma qualidade de vida melhor. É nisso que nós temos que pensar sempre, qualidade de vida para essa pessoa. Né? E se for somente a primeira condição, o médico vai encontrar a melhor dose para ela naquele momento. Eu tenho certeza absoluta disso. Isso é isso. Pessoal, a gente agradece aqui todos os comentários. Nós agradecemos a presença e toda essa amorosidade que a Sueli nos transmite nessa tarde. Que todos vocês fiquem com essa paz, com esse amor. E eu vou convidando a Su para fazer o nosso encerramento. Ok. Então, eu gostaria de lembrar a vocês de que no próximo sábado estaremos aqui às 16h30, né, continuando com os grupos de risco ao suicídio, certo? E daí nós temos 4 agora, né, sábados, porque nós já fizemos um, graças a Deus. Né? E nós vamos chegar em abordagens, se Deus quiser. Dessa vez a gente chega no fim. Então, vamos lá. Vamos, nesse momento, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecer a oportunidade de estarmos conversando sobre todos esses assuntos. Conversando sobre as nossas dificuldades, inclusive, conversando sobre as nossas inquietações. Agradecendo toda a proteção e o amparo que nós temos tido nesta página, com a graça infinita de nosso Senhor Jesus e de todos os benfeitores. Agradecendo a disponibilidade da Ananda, que está sempre pronta, e do Tiago também conosco. Agradecendo a presença de todos os participantes e daqueles que não estavam ao vivo, mas que serão atingidos também. Vamos agradecer amorosamente a São Francisco de Assis. Este é um mês dedicado a esse grandiosíssimo patrono da ecologia. E uma invocativa, uma súplica eu faço a este querido e amado irmão São Francisco de Assis, que com o seu dedo verde ele possa chegar nas Chapadas, possa chegar no Pantanal, possa chegar no Cerrado brasileiro e na Amazônia, cujo solo ainda arde com as brasas das últimas queimadas. Que o seu dedo verde possa fazer brotar novamente todas as ervas daninhas, amadas, todas as plantas especiais e especialíssimas em termos de exclusividade de cada região. Que a biodiversidade cresça de uma forma surpreendente, numa velocidade enorme. Pedimos a esse querido irmão, amoroso irmão, que coloque o seu dedo, o seu olhar, numa súplica a nosso Senhor Jesus,
que tenhamos mais consciência desta casa que nos recebe, da ecologia, de todo o processo complexo que nós não entendemos ainda, que envolve os ecossistemas, os biomas, e que, ao destruí-los, nós estamos trazendo para perto de nós novas pandemias. Vamos pedir a este santo querido, a esse irmão amoroso, que atenda à nossa súplica na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Um abraço especial a todos. Um bom fim de semana. E vem chuva! E vem chuva! Se Deus quiser. Boa semana para todo mundo. Estaremos de volta no próximo sábado. Isso.